Christopher Brian Hill é um explorador urbano com um canal no YouTube chamado Herc Hill. Ao longo da última década, ele compartilhou imagens cruas de suas incursões em alguns dos lugares mais sombrios e abandonados do país. Em suas jornadas, Chris enfrenta uma série de perigos, desde cães vadios agressivos até ocupantes hostis e estruturas desmoronadas. Explorar prédios abandonados pode parecer uma aventura emocionante, mas na realidade, é muito mais arriscado do que muitos imaginam. Em junho de 2022, Chris decidiu visitar a antiga fábrica da Westinghouse Electric em Cleveland, Ohio. Construída há mais de um século, a fábrica já foi o lar de 7 edifícios diferentes, mas agora a maioria deles está em ruínas. Fundada por Thomas Edison em 1886, a Westinghouse é famosa por ter empregado engenheiros notáveis como Nikola Tesla e William Stanley. No entanto, desde que foi abandonada em 1979, a fábrica se tornou um imã para exploradores urbanos e entusiastas do YouTube em busca de aventura e mistério. A jornada de Chris para explorar a fábrica abandonada não foi fácil. Ele sabia dos riscos, mas estava determinado a capturar a essência do local. Enquanto ele avançava na escuridão da noite, o som dos grilos ecoava ao seu redor. Cada passo era uma incógnita, e a sensação de estar sozinho acrescentava uma camada extra de tensão à atmosfera. De repente, o som dos tiros ao longe cortou o silêncio da noite, um lembrete dos perigos que espreitavam nas sombras. Cleveland, com sua reputação como uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos, só amplificava a sensação de perigo iminente. No entanto, Chris estava determinado a desvendar os segredos da fábrica abandonada, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido sozinho. A antiga fábrica da Westinghouse Electric guarda histórias de tempos passados e segredos ocultos entre suas paredes desgastadas. Em 2012, a fábrica ganhou ainda mais notoriedade após servir como cenário para uma cena icônica do filme Os Vingadores. 10 anos depois, Chris estava lá, pronto para documentar cada detalhe de sua própria jornada. Explorar prédios abandonados pode parecer uma busca por adrenalina, mas para Chris e outros como ele, é muito mais do que isso. É uma busca por história, uma tentativa de capturar a essência de lugares que o tempo esqueceu. Enquanto Chris continuava sua exploração, o mundo ao seu redor parecia desaparecer, deixando apenas ele e as histórias que aguardavam para serem descobertas. That's Cleveland. Wow. That's crazy. It's not even that far away from here. Oh, that sounds like a shootout. Chris, um experiente explorador urbano, já percorreu desde hospitais psiquiátricos abandonados até templos ocultos vazios, sem se deixar abalar pelo medo ao adentrar construções sinistras. Em suas incursões, frequentemente encontra colchões no chão, indícios de presença recente. Enquanto registra o primeiro andar e sobe as escadas rangentes, apenas o som de seus passos ecoa na escuridão arrepiante. Ao descer para o porão, a atmosfera se intensifica. Becos sem saída e teto mofado revelam uma aura macabra. Chris, destemido, persiste em sua jornada pela obscuridade, capturando cada detalhe enquanto enfrenta o desconhecido nas entranhas do prédio abandonado. Okay, I'm hearing something. Maybe it's an animal. There's animals down here. Durante sua exploração do porão, Chris se depara com estranhos ruídos ecoando em vários pontos do andar. Inicialmente, ele suspeita serem provenientes de animais. No entanto, sua inquietação aumenta ao descobrir cápsulas de munição de uma possível pistola 9mm no chão, algo incomum para um local abandonado. Vale ressaltar que departamentos de polícia frequentemente usam prédios desativados para treinamentos, mas Chris não pode afirmar se esse foi o caso ali. Enquanto continua sua jornada, mensagens perturbadoras começam a surgir nas paredes estreitas e escuras do porão. Mesmo assim, Chris persiste, registrando cada detalhe enquanto se aventura por corredores sinistros. A atmosfera fica cada vez mais tensa, e a descoberta das mensagens perturbadoras eleva o suspense da exploração.
E é aí que as coisas ficam muito mais perturbadoras. This place is so wet. Oh, scared the out of me. Yo. You need some help, bro? Yo. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the out of his way. Bro, that's crazy. Após cerca de 20 minutos de exploração, a visita toma um rumo sombrio quando Chris se depara com um homem curvado sem luz no fim da sala. Embora tenha chamado e oferecido ajuda, o homem permanece imóvel e silencioso. Chris decide deixá-lo, mas o encontro perturbador aumenta sua respiração. Contudo, o que ainda estava por vir prometia ser ainda mais perturbador para ele. You know what? I'm gonna help that dude out. I'm gonna give this dude a $20 bill. Yo. Hey, I got some money for you. He's not there, and he's not responding. Cerca de 4 minutos depois, Chris decide voltar para ajudar o homem, dando-lhe uma nota de $20. No entanto, alarmantemente, quando ele retorna ao quarto, o homem não está mais lá. Isso poderia ser extremamente perigoso, já que invasores são conhecidos por agir agressivamente contra visitantes indesejados e, como conhecem o local melhor do que qualquer outra pessoa, podem se esconder facilmente nas sombras e atacar ou assustar visitantes quando menos esperado. Uma teoria que muitos espectadores parecem favorecer é que talvez o homem não fosse um morador de rua, mas sim um membro de gangue que estava se escondendo do tiroteio que pôde ser ouvido no início do vídeo. No entanto, é impossível confirmar se esse foi realmente o caso, e parece bastante improvável dado o seu estranho comportamento. Enquanto continua procurando pelo homem, Chris nota morcegos voando pelo porão, e as coisas ficam ainda mais sinistras neste ponto. There's a lot of bats down here too. Assim que ele entra em uma das salas, se você olhar atentamente para o canto esquerdo da tela, pode notar o homem anteriormente avistado parado no que antes era uma moldura de porta, encarando Chris na escuridão. De maneira alarmante, Chris não percebe e continua avançando. É impossível determinar por quanto tempo o homem o seguia, e em situações assim, é difícil discernir as intenções dos invasores. Minutos mais tarde, o invasor é visto caminhando do lado de fora, carros passam ao lado do prédio. Em um momento, Chris menciona ter ouvido uma saudação, mas o áudio da câmera não captou claramente. Logo que ele decide partir, um celular vibrando indica a presença de mais pessoas lá embaixo, escondidas na escuridão. Com experiências perturbadoras o suficiente para a noite, Chris decide agir com cautela e, felizmente, consegue deixar o prédio ileso. Ele nunca descobriu a identidade do homem e, desde então, não publicou outro vídeo da fábrica da Westinghouse. Em março de 2022, Meg e Chris, conhecidos youtubers, compartilharam um novo vídeo em seu canal Back in Time MC. Nele, registraram sua visita a uma fazenda em ruínas no Reino Unido. A dupla mencionou ter acessado o local através de uma janela aberta na lateral da casa. A deterioração do ambiente evidencia que a fazenda não recebe manutenção há anos. Folhas e teias de aranha cobrem o chão, enquanto sapatos empoeirados indicam desuso. Alguns animais mortos jazem ao lado de cartuchos de espingarda sobre a mesinha de cabeceira. A descoberta de uma lâmpada nova em um dos quartos e roupas pouco usadas no armário sugerem visitas recentes. Pelos objetos e fotos nas prateleiras, percebe-se que a fazenda já foi lar de uma família com pelo menos 4 crianças. A exploração leva Meg e Chris a um dos quartos superiores, onde uma surpresa os aguarda. A atmosfera antiga e abandonada cria um clima de suspense enquanto eles avançam pela casa deserta. Eles documentam cada detalhe, capturando a essência do lugar que parece ter sido esquecido pelo tempo. O vídeo proporciona uma visão intrigante e perturbadora de uma história perdida. Nice thin, narrow piece of carpet that comes all the way across. Absolutely nuts. Maybe we'll come into this bedroom here.
Wow. Can I help you? Oh my God! Help! You're alive. You are? You know, man. You live in here. You can't live in here. Yeah? No. Can't. But we can't. Look We at thought it was your abandoned. We hair. thought it was abandoned. You can't live in here. Quando Chris entrou no quarto pela primeira vez, não percebeu que alguém estava dormindo na cama. Foi só quando Meg entrou e fez um barulho que a mulher na cama acordou, causando-lhes um grande susto. Apesar de terem borrado o rosto da mulher por respeito à sua privacidade, era evidente que ela era idosa. Durante a conversa, ela compartilhou com o casal que não tinha família para levá-la a um lugar menos deprimente. Por gentileza, Chris e Meg fizeram companhia à senhora, tentando compreender sua situação. Ela se apresentou como Jane, e nos próximos 10 minutos, eles a questionaram sobre como acabou vivendo sozinha na fazenda abandonada. Graças à empatia do casal, o susto inicial ao ser surpreendido pela presença da idosa e ao vê-la vivendo em condições tão precárias, se transformou em um momento comovente, onde os três compartilharam histórias de vida. What happened was I came here to help somebody. Okay. And this is only for a week I'm coming. Yeah. And that was 1993. Oh God. Wow, so you've been here nearly 30 years. That's almost, yeah. Apesar das ofertas de ajuda de Chris e Meg para providenciar alimentos, roupas limpas e lençóis, ela hesitava em aceitar, alegando estar bem na sua condição atual. Jane mencionou que, embora não fosse sua propriedade, os trabalhadores da fazenda sabiam de sua presença e lhe forneciam comida e água diariamente. No emocionante desfecho, o casal concordou em visitá-la novamente em breve. Contudo, a história não terminou tão otimista quanto parecia. Chris e Meg incluíram uma legenda ao final do vídeo, lançando uma sombra perturbadora sobre a situação. A legenda dizia: "Investiguei bastante para descobrir o nome da fazenda e seu proprietário. Por sorte, obtive as informações necessárias e até recebi uma mensagem de alguém que conhecia o fazendeiro que trabalha lá." Chris explicou que o homem que entrou em contato também sabia da presença de Jane na fazenda e que o próprio fazendeiro vivia com ela. De acordo com o informante, Jane recebia cuidados adequados, mas optava por viver em condições deploráveis. Ele também mencionou que o marido de Jane estava frequentemente na propriedade para garantir seu bem-estar, porém ela recusava ajuda, inclusive a dele. No entanto, houve discrepâncias entre o relato do informante e o que Jane havia compartilhado com Chris e Meg. Enquanto ela afirmava não ter ninguém além do fazendeiro para cuidar dela, o informante revelou a existência de um irmão que também se preocupava com seu bem-estar. Chris continuou investigando e descobriu que a fazenda não constava em nenhum registro de propriedade, mas havia outra propriedade em nome de Jane, que ela possuía entre 1986 e 2015. Após visitar essa segunda propriedade, Chris constatou que estava tão negligenciada quanto a fazenda. Diante das discrepâncias entre os relatos, Chris decidiu contatar os serviços sociais para adultos. Recebeu a resposta de que estavam cientes da situação de Jane, mas sem poder fornecer mais detalhes. Mesmo assim, Chris ofereceu a Jane a possibilidade de uma nova visita. Apesar das intenções do casal, não houve mais atualizações sobre o destino de Jane, deixando seu desfecho incerto. A única certeza é que, se alguém decidir explorar a fazenda abandonada no futuro, poderá encontrar situações semelhantes. Infelizmente, casos como o de Jane são mais comuns do que se imagina, refletindo os desafios enfrentados pela população idosa em meio às dificuldades econômicas. Espera-se que Jane possa aceitar a ajuda de seus familiares e desfrutar de dias melhores do que os retratados no vídeo. A escola primária Robert Fulton, situada em um bairro áspero de Cleveland, Ohio, é um edifício de 92 anos que está abandonado há mais de 13 anos. Vários residentes locais reclamaram sobre o prédio abandonado, descrevendo-o como uma visão desagradável, um possível ponto de crime e algo que desvalorizava suas propriedades. Em resposta, o prefeito de Cleveland anunciou planos para transformar o antigo prédio em habitações de alta qualidade para a comunidade de renda mista. Apesar de estar em estágios iniciais de planejamento, a cidade ainda precisa de mais financiamento para completar o projeto. As reformas devem começar até o final de 2024. Robert Fulton Elementary permanece como uma das escolas abandonadas mais sinistras do país.
Em maio de 2023, Chris Hill, do canal do YouTube Hairback Hill, fez uma segunda visita à escola, que foi registrada em vídeo. Sua primeira visita, em 2022, já havia sido marcada por estranhos ruídos, como zumbidos, cânticos e batidas, provenientes de diferentes partes do prédio. Chris descreveu em seu vídeo anterior que a estrutura da escola estava deteriorada e irreparavelmente danificada pelos elementos. Apesar dos incidentes, Chris decidiu retornar à escola 2 anos depois, sozinho, à 1 da manhã. Esse ato destemido refletia sua curiosidade e coragem, apesar dos perigos óbvios. A escuridão da noite ampliava os sons e a atmosfera sombria do prédio abandonado. O relato de Chris sobre suas visitas à escola primária Robert Fulton capturou a imaginação dos espectadores, oferecendo uma visão intrigante e um tanto assustadora. Sua coragem em explorar o desconhecido inspirou tanto admiração quanto preocupação. Enquanto a cidade de Cleveland se esforça para revitalizar a antiga escola e transformá-la em um novo espaço habitável, as memórias e os mistérios que cercam a Robert Fulton Elementary continuarão a ecoar, deixando sua marca na comunidade e na imaginação daqueles que a conhecem. The decay is crazy in here. Desde o início das filmagens, a aura sombria da escola primária Robert Fulton se destaca, indicando que ela pertence a uma categoria única de prédios abandonados. O que mais chama a atenção é o contraste entre o passado recente, quando crianças corriam e brincavam pelos corredores, e o presente, onde o prédio parece saído de um filme de terror. A escuridão total, a deterioração extrema e a ausência de vida contribuem para uma atmosfera arrepiante, tornando a escola um lugar onde poucos ousariam entrar, principalmente à noite e ainda mais sozinhos. Apesar de ter sido abandonada há apenas 13 anos, a Robert Fulton Elementary está em estado bem pior do que muitos prédios que estão há mais tempo desocupados. Contudo, Chris, o explorador, parece não se abalar com o desolado cenário. Ele documenta os corredores escuros, com suas paredes descascadas e detritos espalhados pelo chão, enquanto se aventura mais fundo na escola. Conforme avança, Chris ouve ruídos estranhos, mas não encontra ninguém por perto. Ele continua sua exploração, habilmente evitando áreas com estruturas instáveis. Após explorar os andares superiores, desce para o porão, a parte mais deteriorada da escola. Lá, encontra indícios de que outras pessoas podem estar vivendo ali, além de uma sala de caldeiras inundada. A jornada de Chris pela Robert Fulton Elementary é uma mescla de coragem e mistério, capturando a imaginação de quem assiste. Por volta dos 30 minutos, um estrondo alto ecoa de uma das salas, revelando que Chris não está sozinho. Ao entrar em uma sala de aula, ele se depara com uma mensagem sinistra no quadro negro. Não explore sozinho. Apesar dos avisos, ele avança e descobre mais indícios de que alguém vive ali. A visita de Chris à escola toma um rumo sinistro. Ao escutar o grito aterrorizante, seu coração disparou descontroladamente, impulsionando-o a fugir do prédio em pânico, enquanto fervorosamente esperava que o homem não o estivesse perseguindo. Examinando meticulosamente as filmagens, avistou a sombria figura do homem no momento em que puxava a cortina do quarto. Ao revisitar as gravações, deparou-se com algo ainda mais perturbador. A câmera capturara a sinistra silhueta de um homem dirigindo-se a uma das salas, deixando seu paradeiro impenetrável, embora os estranhos ruídos sugerissem sua persistente vigilância. O eco do grito reverberou em seus ouvidos, provocando uma onda de medo e incerteza, enquanto ponderava sobre o desfecho incerto do encontro. A sala visitada, talvez, servisse como morada do misterioso indivíduo, cujo choque ao ter sua privacidade invadida não seria menos intenso.
O encontro poderia ter facilmente tomado rumos violentos, mas Chris conseguiu escapar ileso, optando por não registrar novas imagens no local, preferindo deixar o mistério envolvendo o estranho sem solução, ao menos por enquanto.